Sabia que você não liberar o perdão, consequentemente faz com que Deus também não te perdoe? Esse aqui é mais um vídeo do nosso desafio. Nós estamos no dia 23 do nosso desafio de 30 dias mais perto de Deus. Se você não sabe o que eu estou falando, vou deixar um card aqui em cima com o primeiro dia do desafio para você entender como que funciona. Mas é um desafio bem bacana de 30 dias para você se aproximar de Deus de várias formas diferentes. E o desafio de hoje é: dedique um tempo para perdoar alguém que te magoou e ore por essa pessoa. Antes de mais nada, meu nome é Patrícia Bueno, vou deixar aqui meu arroba das minhas redes sociais para você me seguir e já se inscreve também no canal para você não perder nenhum dia do desafio e nem os vídeos semanais que estão entrando aqui para te ajudar nesse reencontro com Deus, tá bom? Bora lá então, qual que é o embasamento bíblico que eu vou trazer para vocês aqui hoje? Eu estou com a minha Bíblia, essa daqui é na versão NVT, nova versão transformadora, e eu quero ler para você Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Presta muito atenção nisso. Aliás, primeiro, eu vou ler Mateus capítulo 5, aqui onde ele diz sobre o amor pelos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, Jesus falando isso, eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz ao sol, tanto aos maus como a bons, e faz chover tanto sobre os justos como sobre os injustos. E aí a gente vai lá para o capítulo 6, versículo 14, onde ele diz assim: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Gente, isso aqui é muito grave. É algo muito pesado. Por quê? Se você não amar a Deus, Deus te ama. Se você não honrar a Deus, Deus te honra. Se você não cumprir uma promessa com Deus, Ele vai cumprir a promessa dele contigo. Se você fizer qualquer coisa contra Deus, Ele não vai, né? Ele sempre vai te amar, vai te ter como filho, Ele vai estar ali. Agora, o perdão, ele é condicional. O perdão, ele só vem se você libera perdão. Não tem como você querer que Deus te perdoe de algum pecado que você cometeu. Aliás, todos os dias, a todo momento a gente peca, porque nós estamos numa carne pecaminosa. A gente já acorda pensando, vivendo no pecado, tudo. Não tem como. Isso é involuntário. A nossa carne, ela é assim. Então não tem como, todas as noites, por exemplo, antes de dormir, a gente orar pedindo para Deus: Deus, me perdoa por todos os meus pecados de hoje, por tudo que aconteceu. Não faz sentido se você vai dormir com raiva da fulaninha, raiva da ciclaninha que fez alguma coisa contra você e você não consegue liberar o perdão. O que é liberar o perdão? No meu ponto de vista, Paty, liberar o perdão não é fingir que não existiu. Exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui no meu queixo, e eu caí quando eu era pequena. Tava andando de bicicleta e tal, com meu pai, ele tava me ensinando a andar. E aí eu lembro num bairro aqui perto de casa que a gente tava andando, era bem tranquilo, e de repente eu perdi o freio e eu fui com tudo e pô, caí no chão assim, né? Fui, sei lá o que eu fui fazer, que eu capotei, levei um capote assim, e ralei tudo aqui no meu queixo e abri um taio aqui, ó. E eu tenho uma cicatriz aqui. Dizem que quem não tem cicatriz no queixo não teve infância, né? E aí eu tenho uma cicatriz aqui. Ela existe. Ela tá aqui. Eu lembro do que aconteceu. Eu lembro que eu caí, mesmo sendo pequena. Eu lembro da cena. Eu lembro de meu pai tentando passar. Eu lembro que eu bati a cabeça também dele, tentava passar na época o tal do mertiolate, né? E eu chorava. Ele nem tinha encostado ainda. Eu dele que chorava. E tava doendo muito. E aí eu tava com ai, gente, como é que fala? Um curativo, assim, sabe? Tem várias fotos minhas com curativo, assim, e tudo mais. Só que eu lembro hoje e eu dou risada. Ela tá aqui, tá vendo? Eu lembro da cena, mas não me dói. O perdão, no meu ponto de vista, é isso. Tem muitas pessoas que me fizeram muito mal no meu passado, principalmente quando eu tava dentro da área da maquiagem. Quando eu tava na área de maquiagem, gente, tinham mulheres que faziam tudo pra me derrubar. Tinham mulheres que inventavam histórias, que se faziam de minhas amigas, e aí davam as costas, e aí pegava informação minha e levava pra outro. Pegava as minhas ideias e fazia como se fossem ideias delas. Muita coisa aconteceu, muita coisa. Só que eu olho para isso hoje
Eu não tô nem aí. Tipo, hoje eu vejo que foi tudo pro meu crescimento. Por mais que as pessoas me machucaram, por mais que eu saiba que fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal, me machucou e fez muito mal pra mim, eu sentaria pra comer tranquilamente com essa pessoa e não estaria nem aí com ela. Por quê? Porque eu já liberei perdão. Eu não sei o que estava se passando na cabeça da pessoa, eu não sei se era desespero, eu não sei se ela aprendeu a ser desse jeito, se os pais dela ensinaram a ser desse jeito. Eu não sei se era falta de Espírito Santo. Eu não sei. Talvez eu tenha machucado essa pessoa e no meu ponto de vista não machuquei ninguém. Eu sou a certinha. Entende? Então, eu liberei o perdão para essa pessoa. Porque você ficar segurando isso dentro de você, além de te machucar, faz com que Deus não te perdoe. Então, o que é liberar o perdão? Beleza, segue a tua vida, só vai, entendeu? E isso não me dói mais, isso não me machuca mais. Ai, o meu pai batia muito em mim quando eu era criança e ele me espancava. Tá doendo ainda? Hoje você, é difícil para você falar sobre isso? Dói demais? Você ainda não perdoou e ainda não se curou. Porque quando você passa por um trauma, quando você passa por algo e você consegue curar esse trauma, você consegue sarar essa ferida, você consegue tornar isso uma cicatriz, você vai olhar para o que aconteceu e vai falar assim, cara, ele fez isso sim. Mas talvez tenha sido a educação dele, não sei. Porém, hoje eu não sou desse jeito com os meus filhos por causa disso, disso e disso. Então, que bom que o papai foi assim comigo, porque eu não me tornei assim com os meus filhos hoje. Preciso conviver? Não, jamais. Você não é obrigado a conviver. Teve uma situação mais difícil. Essa eu espero nunca passar. Mas eu lembro de uma reportagem até hoje. Que um cara que invadiu uma escola e saiu atirando nas criancinhas. E aí o pai de uma das criancinhas que acabou falecendo falando assim, né? Cara, eu perdoo ele. Significa que você vai sentar na mesa com esse cara? Claro que não. Óbvio que não. Significa que você não vai ter saudade de quem se foi porque a pessoa fez tal coisa? Não. Vai ter a saudade ali. Significa que não vai doer no começo? Vai doer. Muito. Só que vai chegar um momento em que não vai mais ter a dor do mal. Vai ter a saudade. Significa que quando você olha para aquela situação, você não sabe o que está se passando na cabeça da pessoa. Nada justifica o que ela fez. Nada no mundo justifica o que ela fez. Mas se você não libera o perdão, você não consegue o perdão de Deus, entende? Então, seguir os caminhos de Deus não é fácil. Não é tudo aquelas mil maravilhas que vocês veem na internet, que é tudo tão lindo, é só sentar aqui e ler a minha Bíblia, que eu já sou espiritualizada, eu já sou de Deus. Não. Eu li 2 versículos para vocês. O primeiro, amar os inimigos. O que é amar o inimigo? A gente já falou sobre isso aqui no desafio. Amar o inimigo é, por mais que você tenha ferrado com a minha vida, se eu estiver num deserto e eu tiver 2 garrafinhas de água e você tá me morrendo literalmente de sede, eu não tenho como deixar você com sede, por pior que você tenha feito pra minha vida. Não tem como, sabe? É a compaixão. O amor é você ter compaixão pelas pessoas, independente do que elas tenham feito. Então, você tem que amar o seu inimigo. E, consequentemente, perdoar as pessoas que pecaram contra você, por mais difícil que seja. E o perdão é isso. A cicatriz, ela existe, ela tá ali. Doeu quando aconteceu. Eu chorei muito quando aconteceu. E eu chorei por dias, porque não demorou para cicatrizar, porque era muito grande. Só que passou. Eu tenho um punho quebrado. Ele tá meio trincado, se eu faço barulho aqui assim, cadê esse aqui, ó? Se eu faço mais ou menos assim, dá pra sentir os ossinhos, parece que meio zoadinho, assim. Eles estralam diferente. Antes eles estralavam igual. Sofremos um acidente de carro, e aí o airbag abriu contra o meu braço aqui, assim. Aí ele quebrou um pedaço do meu punho. E eu tive que ficar com gesso por vários dias e tudo mais. Na época doeu demais, gente, mas demais. Doeu muito, eu não conseguia mexer, sabe? Porque quebrou literalmente o meu punho. Hoje, eu escuto que ele foi quebrado. Dá pra ouvir quando eu tento estralar ele. É bem tenso o barulho. Não vou fazer isso pra vocês ouvirem, mas dá pra sentir. Eu lembro da situação, mas não me dói. Eu já até olho e falo, gente, como é que a gente bateu o carro aquela vez? Foi tão zoado, né? Eu tive paralisia facial. Esse lado do meu rosto, ele ficou todo paralisado.
por causa de um dente que, né, eu tenho um pequeno medo de dentista, de arrancar dentes. Até hoje eu não arranquei meus sisos. E aí eu tenho receio, tinha receio de dentista. Hoje eu não preciso arrancar porque né, não me incomoda. Mas era pra eu ter arrancado, não arranquei, cresceu, travou um nervo, e aí o lado do meu rosto ele ficou todo paralisado. Na época, foi um choque pra mim, foi um trauma pra mim. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu entrei numa depressão. Eu fiquei muito mal, muito mal. Eu parei de trabalhar, eu comecei a ficar só em casa, não conseguia olhar no espelho, joguei todas as minhas maquiagens no lixo. Foi um momento muito crítico pra mim. Eu lembro que eu tive que ir no batizado da minha afilhada lá em outra cidade, e todo mundo ficava olhando pra mim. Cara, aquela foi a pior cena da minha vida. Nossa, eu me sentia horrível, horrível, horrível. Hoje eu olho para aquilo e dou risada, porque o que acontece? No final do processo, eu ainda estava, né? Eu não sabia que eu já estava no final do processo, mas ainda estava toda paralisada. Eu falei, quer saber? Não posso ficar me martirizando com isso. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos engraçados e mandava para minhas amigas. Tipo, eu tinha que fazer um exercício de tentar chupar alguma coisa no canudinho. Não conseguia, porque vazava tudo. Eu tentava piscar e não conseguia. Então eu comecei a trazer isso numa cena de humor. E eu consegui ficar mais leve. Mas quando aconteceu, eu me machuquei muito, doeu muito. E detalhe, não tem nem como culpar ninguém, porque foi culpa minha, porque eu não tirei o dente. Então, eu consegui transformar uma dor, um trauma, em uma cicatriz. Até hoje eu tenho algumas imperfeições. Quando eu vou passar um batom mais escuro, eu tenho que desenhar os dois lados bem certinho, porque se eu for só no contorno da boca, minha boca fica torta. Tem várias coisas. Mas, hoje já não me dói mais. Então, pra mim, o perdão é isso, né? Dei um exemplo aqui que não tem nada a ver com o perdão, mas tem a ver com você curar a ferida do seu passado. Então, o perdão, ele é basicamente isso, é de você ver algo que aconteceu, saber que aquilo aconteceu, ficar talvez uma cicatriz do que aconteceu, mas você não sentir mais dor. Por exemplo, fulana de tal, nossa, me xingou, fez um escândalo, brigou comigo, fez uma cena, me humilhou. Tá. Primeiro, vamos colocar o primeiro ponto muito importante. Tem certeza que você não fez nada contra essa pessoa antes? Tem certeza que você é 100% vítima dessa situação? Primeiro você tem que pensar nisso. Porque às vezes a gente tem certeza absoluta que não, eu nem fiz nada pra essa pessoa para me tratar desse jeito. Primeiro analisa isso. Pontua isso. Beleza. Segundo, ela te tratou desse jeito? Ela faz isso com você? Ela faz assado com você? Só libera o perdão. Não precisa conviver. Mas libera o perdão. Sabe por quê? Primeiro, você tira esse peso do seu coração, porque às vezes a pessoa nem sabe que te machucou, ela não tá nem aí, e aí você tá se machucando. Então libera o perdão. O que é liberar o perdão? Cara, você fez isso comigo, mas beleza, eu te perdoo, vai em paz, eu vou colocar minha cabeça no travesseiro e vou dormir aqui, e vou dar risada de você pelo que você tá sendo. Entende? Então libera o perdão. Então, se você não liberar o perdão, além de você não ter paz, Deus não te perdoa. E sem o perdão de Deus, você não vai pro céu. Então lembra disso. O perdão, ele é condicional. Tá escrito. Lê na tua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Não se esquece disso. Então faz ali uma lista das pessoas que você precisa perdoar. Por que você precisa perdoar? Primeiro coloca na sua cabeça que não foi você que machucou essa pessoa. Porque se foi você, vai lá pedir desculpas. Mas é muita humilhação. Cara, só manual, velho. Eu acho que eu errei com você e tal, devo ter te tratado mal, então me desculpa por ter te tratado mal. Pronto, tira esse peso de cima de você. Não, foi a pessoa mesmo que te machucou? Então você vai lá e você vai colocar uma listinha das pessoas que te machucaram, que você não conseguiu liberar perdão ainda. Escreve o que essa pessoa fez contra você, por mais difícil que seja. E você vai orar a Deus pela vida dessas pessoas e vai pedir para Deus para conseguir colocar no seu coração um perdão. E perdoa essas pessoas. Ora pela vida delas. Paty, mas aquela pessoa faz a minha vida um inferno, faz a minha vida um sererê. Ora por essa pessoa. Vai por mim, eu já fiz isso. Tinha pessoas que faziam da minha vida um sererê, que, meu Deus do céu, era assim, tenebroso, tenebroso. Onde houve isso, ora pelos seus inimigos, porque se essa pessoa ela tá te atazanando é porque ela tá com tempo livre. Ora para essa pessoa prosperar, porque se essa pessoa estiver prosperando, ela vai parar de te encher o saco.
batata. Eu fiz isso, comecei a orar por essa pessoa. E de coração falava: Deus, prospera a vida dessa pessoa, faz ela ser abençoada, faz ela ganhar dinheiro, faz ela mudar de vida. Essa pessoa começou a mudar de vida e nunca mais falou comigo, nunca mais me encheu o saco. Olha a paz que eu tive, entende? Só que é de todo o coração. E aí também não adianta você orar pedindo pra ela prosperar, só que quando ela começa a prosperar, você fica: ah, não, fulaninha tá prosperando. Não, não é assim. Tem que ser de verdade, tem que ser real. E aí quando você aprende a fazer isso, vem uma paz tão grande. Eu mesma hoje, eu não tenho ninguém que eu olhe e falo assim: caramba, não consigo liberar perdão pra essa pessoa. Não tem. Eu consigo fazer. Não tem. Qualquer pessoa que me fez mal, até hoje pelo menos, eu não tenho nada contra. Nada. Eu não sei como que vai sair daqui pra frente, mas eu sempre peço forças pra Deus, para que qualquer coisa que aconteça na minha vida, se foi uma pessoa que fez, eu sempre possa liberar o perdão, porque Deus me livre de não ter o perdão do Pai e eu não entrar no reino dos céus por causa disso, por causa de uma bobeira, por causa de um ego meu, de eu não quero perdoar fulano de tal, porque isso é ego. Deixa o teu ego de lado, perdoa essa pessoa. Faz isso, é difícil, mas perdoa, porque se você perdoar, Deus te perdoa dos seus pecados também. Se você não perdoar, Papai do céu também não te perdoa. E esse foi o desafio de hoje. Comenta aqui embaixo pra mim. Tem alguém que você precisa ainda liberar o perdão? Tem alguém que tá difícil aí, que tá tenebroso, você não consegue? Coloca aqui. Não precisa mencionar nomes. Só coloca aqui. Só o fato de você declarar, pode ter certeza que eu vou estar orando por você e por essa pessoa também, para que você possa liberar o perdão e que essa pessoa nunca mais te enche o saco na sua vida. Tá bom? Um beijo. E até o desafio de amanhã.